Olá pessoal, eu sou a Mara Carvalho e este é o nosso canal Dicas de Amor e Luz. Eu trazendo um texto muito legal, bem reflexivo, sobre a minha querida terapeuta floral Vera Gondim. Um texto dela publicado na sua página no Instagram, Vera Gondim 54. E Vera, que a gente trabalhou um pouquinho juntas lá na SP Flor, onde eu tive um cargo lá na diretoria SP Flor, que é a Associação dos Terapeutas Florais do Estado de São Paulo. Dei curso por lá e a gente se cruzou por ali em algum momento, né? Uma fofa, essa Vera, uma professora de terapia floral de mão cheia e que tem essa página no Instagram e traz para nós aí alguns textos bacanas. Achei interessante. O título é Geração Silenciosa e a Ausência de Escuta. Vamos lá. A geração Z, nascida entre 1990 e 2010, cresceu com os pais fora de casa, com as mães no mercado de trabalho e convivendo com padrastos e madrastas. Pesquisas apontam que os jovens dizem que o celular é um símbolo do afeto dos pais, como uma forma de expressar: olha, eu não estou perto de você, mas eu estou em contato com você. A convivência em família foi substituída pelo isolamento proporcionado pelos equipamentos eletrônicos. Esta também é chamada de geração silenciosa, sempre usando fones de ouvido, escuta pouco e fala menos ainda. Esse isolamento cria uma relação onde não há empatia, onde existe um aprisionamento velado em um sistema de compensação, em que, para não se aborrecerem, os pais acabam sendo excessivamente permissivos. A geração Z não convive com o significado da palavra perder e não tem oportunidade de aprender com a derrota, pois até nas propostas educacionais todos ganham medalhas e ninguém perde o jogo. Só que a vida aí fora não é exatamente assim. E o mercado de trabalho é cheio de nãos, de derrotas, de competições, de perdas e ganhos. O jovem acaba tendo mais cedo ou mais tarde que lidar com as frustrações, com o sistema hierárquico rígido das empresas, com as relações de subordinação e as ferramentas de comando e controle. Se responder a essas demandas com o comportamento de reizinho tirânico da casa, este jovem acabará banido do sistema. Existem essências florais que nos ajudam a ouvirmos o que o outro tem a nos dizer e a nos fazermos ouvir pelo outro. Essas essências maravilhosas podem facilitar a harmonização familiar, e podem nos facilitar no exercício de nosso papel de pai e de mãe, acolhendo nossos filhos e, por outro lado, dando os limites necessários. O filho que é tirânico está pedindo por limites. O pai que quer que o filho o compreenda provavelmente é um filho que não foi reconhecido por seus pais. É preciso que pais e filhos se olhem, encontrem suas forças e suas fragilidades um no outro. Os florais vêm para expressar, ainda que não verbalmente, mas na consciência, a harmonia que esta relação merece. Eu te vejo, eu te reconheço, eu te respeito, eu te amo. Vera Gondim, terapeuta floral. Achei importantíssima a reflexão dela. Já venho falando alguma coisinha aí, né, da história das mulheres terem saído para o mercado de trabalho e ter desestruturado toda a dinâmica familiar, cada um, né, deixando um pouco de cumprir com o seu papel primordial, aquele que foi de alguma maneira determinado por Deus para a gente dentro da nossa família. Vamos lá. Então, ela se refere aqui especificamente a pessoas nascidas entre 1990
e 2010. E que cresceu com os pais fora de casa, com as mães no mercado de trabalho, convivendo com padrastos e madrastas, né? Aqui nós já temos uma questão que precisa ser muito bem analisada, não é? Obviamente, com o advento também do divórcio, lá em 1977, eu me lembro quando foi introduzido o divórcio oficialmente, né? Antes era só o desquite, a mulher era desquitada, a mulher era separada, né? Não era divorciada, como em outros países. Mas a partir disso, as separações começaram a ocorrer de uma forma um pouco maior, porque se podia oficializar de uma forma melhor, vamos dizer assim, algo mais estruturado dentro dessa dinâmica dos relacionamentos conjugais e depois, né, extraconjugais. Então, o número de divórcios e a oficialização da dissolução do casamento foram aumentando. E isso trouxe a possibilidade de ambos os parceiros refazerem as suas vidas, não é? Amorosas, conjugais, com outros parceiros. E, consequentemente, então a mãe traz para dentro de casa um padrasto e o pai traz uma madrasta, né? Com quem esses filhos também têm que aprender a conviver com regras diferentes. Isso, muita temática de consultório, de posto de saúde. Ah, sim, não é? Na casa da mãe é de um jeito, na casa do pai é de outro. Agora, com também a dinâmica como se diz? Das guardas compartilhadas, fugiu a palavra. Das guardas compartilhadas, é uma semana na casa da mãe, uma semana na casa do pai. Então tem a roupa que é da casa do pai, tem a roupa que é da casa da mãe, o uniforme que é da casa do pai, o uniforme que é da casa da mãe, né? E regras completamente diferentes e que exige da criança um processo de adaptação intenso, na verdade, dos próprios pais, né, dessas crianças, dos companheiros padrasto e madrasta. Essa adaptação dessas famílias recompostas é bastante complexa, porque cada um de nós vem com uma estrutura familiar diferente. Já o próprio casal, pais das crianças, né, já vieram talvez de um processo de adaptação que não aconteceu da melhor forma e que culminou com o divórcio, não é? Valores diferentes, pensamentos diferentes, formas de educação dos filhos diferentes, e isso configura pontos de muito conflito após o nascimento dos filhos num casamento. Então, essa questão já é complexa por si só, o ter que administrar a separação dos pais, o divórcio dos pais, e o ter que conviver com essas famílias recompostas, com a figura de madrasta, de padrasto, e muitas vezes com os filhos do padrasto, os filhos da madrasta, e depois, se o próprio casal tem filhos, com os meio-irmãos. Gente, uma loucura na cabeça dos jovens, né? Sempre me perguntei para a espiritualidade do ponto de vista, né, espiritual, qual seria a razão para essa fragmentação da estrutura familiar tão complexa e que vem ocorrendo de uma forma tão grande nos últimos anos, né? Diria aí que, pelo menos o tempo que eu tenho como psicóloga, mais de 30 anos, com certeza essa dinâmica ela é bastante complexa e tem acontecido cada vez um número maior de casos, né? E por quê? Eu sempre pergunto para a espiritualidade por quê, né? E uma das respostas que veio para mim foi: do ponto de vista espiritual, somos seres num processo de encarnação temporária, somos filhos, somos pais,
temporariamente desses seres, dessas consciências que estão evoluindo ao nosso lado. Na estrutura antiga, isso eu posso dizer com certeza absoluta, existe um amor extremamente egoísta. Amo meus filhos, faço tudo por meus filhos, dou a vida por meus filhos, né? Os outros seres não recebem a mesma atenção e o mesmo amor como seres amáveis e passíveis, né, de receber amor também, na mesma medida. Na medida em que essas famílias recompostas passam a conviver e o amor é algo que é construído na convivência, óbvio que existe uma sintonia ou não, mesmo entre irmãos de sangue, mas o amor é construído na convivência familiar. A tolerância, a paciência, o respeito às individualidades, tudo isso é construído no dia a dia na relação familiar. Quando vem um elemento estranho, né, que não conviveu comigo por um período, que esteve sob os cuidados de outras pessoas que tinham outros valores, outras formas de administrar a relação familiar, de repente essas pessoas estão convivendo comigo ou com nossos filhos, há a necessidade de adaptação e de construção de um novo momento na relação entre todos esses seres. E isso, do ponto de vista espiritual, faria expandir o amor de egoísta para um amor mais genuíno que abrange um maior número de pessoas, de seres, de consciências. Essa foi a primeira explicação. E eu achei bastante plausível, não é? Achei que é parte de um grande treinamento para o amor incondicional. Uma virtude da quinta dimensão. Vamos lá. A convivência em família foi substituída pelo isolamento proporcionado pelos equipamentos eletrônicos, não é? Esta também é chamada de geração silenciosa, sempre usando fones de ouvido, escuta pouco e fala menos ainda. Em função da saída da mulher para o mercado de trabalho, pai e mãe hoje trabalham de formas iguais, né? Saem cedo, voltam no final do dia, voltam à noite. Os filhos, muitas vezes, período integral na escola. A educação, que deveria ser feita pelos pais, acaba sendo delegada a outras pessoas que estão dentro do contexto familiar, que não, ou melhor, do contexto escolar, educacional, que não tem obrigação de educar. Escola é espaço de convivência, de aprendizado de regras sociais e aprendizado de conteúdos programáticos dentro daquela série que a criança ou adolescente estiver cursando. Essa é a obrigação da escola. Obviamente, a questão da convivência social é trabalhada na escola e todas as suas nuances, todos os problemas que podem advir, né, da convivência entre pessoas diferentes, e é o que a gente vê em escola. Eu que entrei na prefeitura em Cotia como psicóloga escolar, trabalhando 5 anos na Secretaria da Educação, lidávamos com isso, não é? Conflitos dentro da escola, entre alunos, entre equipes gestoras, entre equipes de funcionários. Então, é da relação humana existir conflito, ter que se adaptar, ter que entender a dinâmica diferente do outro, ok, faz parte. Mas valores têm que ser passados dentro da família. E na medida em que os pais chegam cansados em casa, os filhos passaram o dia todo na escola,
ou sob os cuidados de outra pessoa. O que deveria acontecer quando a família se reúne? Deveriam ter um jantar em comum para que se pudesse conversar sobre tudo o que aconteceu durante o dia, trocar experiências. Mas o que é que de verdade acontece? Eu chego cansada, esbodegada do dia, do meu trabalho, dos conflitos que eu tive com meu chefe, com os meus colegas de trabalho. Tenho que fazer o jantar, tenho que pôr roupa na máquina para lavar, tenho que dar um trato na casa. E quando eu vejo, já são 10 horas da noite. Tenho que colocar essas crianças para dormir, tenho que dar banho naqueles que são menores, tenho que trocar fralda, tenho que fazer mamadeira, ou tenho que dar uma bronca no adolescente que não foi tomar banho ainda, etc, etc. E as obrigações vão engolindo a capacidade da troca de experiências que antigamente era feita em todas as refeições. Na minha casa, na minha família, eu, meu ex-marido, minhas filhas, almoçávamos juntos. Claro, meu ex-marido trabalhava longe, mas eu, minhas filhas, minha mãe, quando estava lá, meu sogro, quando morou comigo com a esposa e o filho, todos nós almoçávamos juntos e conversávamos sobre as nossas vidas ali, durante o almoço. Tínhamos um período estabelecido para esse almoço, não ficávamos, né, a tarde inteira, porque tínhamos outras atividades. Eu ia normalmente para o consultório num período maior, no período da tarde e noite, mas tínhamos esse momento. Era ali que eram ensinados valores, apesar de já morando na minha casa bem grandona, de termos uma pessoa que morou comigo, que era como uma filha, mas que era minha secretária do lar, né, durante 8 anos, a quem eu sou extremamente grata e a quem eu gostaria muito de reencontrar. E a gente já fez buscas aí imensas e nunca conseguimos encontrar nenhum contato dela. Maria Margarida Ribeiro de Jesus, né? Foi uma filha, bateu na minha porta com 15 anos de idade, perguntando se eu estava precisando de empregada. Eu disse, estou. Ela disse, mas eu tenho que morar na casa porque eu acabei de chegar da Bahia. Liguei pro meu ex-marido e disse, olha, tem uma pessoa assim, assim. Falou, você que sabe, se você acha que dá para colocar para dentro, coloca. E coloquei e assumi como filha, praticamente. Ela morou com a gente durante 8 anos. Então, ali, apesar de termos essa estrutura de ajuda de alguém que está ali para os serviços domésticos, todos nós tínhamos a obrigação, por exemplo, de colocar o nosso prato na pia. Era o mínimo. O mínimo. Se possível, de manhã, todos nós arrumarmos a nossa cama. São valores que vão sendo construídos no dia a dia, por isso que eu estou dizendo isso. Mas, então, não quero ouvir minha mãe gritando com meu irmão, não quero, sabe, ouvir meu pai gritando com a minha mãe batendo a panela, minha mãe nervosa porque não vai dar tempo de fazer todo o serviço. Coloco um foninho de ouvido, ou uma música, ou qualquer outra coisa, ou um jogo, e vivo no meu mundo, já que não há espaço para a troca de experiências dentro do contexto familiar. E assim vamos vivendo, e assim vamos vivendo, não é? Já disse, a culpa instalada nas mães mais que os pais, porque os pais sempre saíram para trabalhar fora. Mas a culpa é instalada nas mães que deixam seus filhos na creche, na escola, período integral. Que não podem compartilhar do dia a dia porque precisam trabalhar pela sua sobrevivência. É administrada de que maneira?
vou deixar meu filho fazer tudo o que ele quiser. Eu só tenho esse momento para ficar com ele, eu não vou ficar dando bronca. São os pais permissivos, os pais que não ensinam como conviver na sociedade. A geração Z não convive com o significado da palavra perder e não tem oportunidade de aprender com a derrota, pois até nas propostas educacionais todos ganham medalhas e ninguém perde o jogo. Aqui podemos abrir um parêntese e fazer outro vídeo falando sobre propostas educacionais vinculadas à Matrix, vinculadas a ideologias que não fazem parte do meu repertório de valores, com certeza absoluta, mas que infelizmente é o que embasa todo o processo educacional nesse momento no Brasil. Graças a isso, teremos aí uma falta de mão de obra qualificada, que já está acontecendo nesse momento. Nós lá com o jardineiro no Casa Flor, ele disse, não consigo ajudante. Me chegou com um ajudante, um senhorzinho, cabecinha toda branca, me deu dó. Mas trabalhou com ele o período todo. O pintor que nós levamos para fazer um orçamento mais inviável total. Vamos nós colocar a mão na massa para dar uma pintada lá no Casa Flor, na clínica. Falou, eu não consigo ajudantes. Ninguém quer trabalhar. Essa geração nova, ninguém quer trabalhar. Ai, fico cansado. Ai, dói meu braço. Ai, isso, ai, aquilo. Ok. E assim vamos. E isso vai ter um reflexo a médio e longo prazo. Já estamos tendo, né? Que se intensificou, inclusive, com a questão da pandemia. Mas vamos lá. Então, ela diz, só que a vida aí fora não é exatamente assim. E o mercado de trabalho é cheio de nãos, de derrotas, de competições, de perdas e ganhos. Temos um choque de realidade, porque enquanto no sistema educacional ninguém perde, se passa a mão na cabeça de todos os alunos têm direitos, numa inversão total de valores. Eu, que atendo muitos professores, professoras, né? Vivendo a maior crise de identidade profissional, acho que da história do magistério no Brasil. Retirado todo o poder, toda a autoridade do professor e dado aos alunos, né? Que subjugam o professor nesse momento no Brasil. Ok. Mas o mundo não é assim. O mundo é competitivo, porque o sistema capitalista é competitivo. O que vai acontecer? Essas pessoas que estão saindo desse sistema educacional estarão preparadas para o mundo real? Não estarão. É isso. Se responder a essas demandas com o comportamento de reizinho tirânico da casa, este jovem acabará banido do sistema e será uma perda imensa para a sociedade e para esses jovens a nível individual. O que será da vida desses jovens? Que não sabem o que querem, não sabem o que estão fazendo aqui, só sabem ganhar, só sabem exigir, só sabem viver de acordo com o capitalismo e com a Matrix. Não sabemos, não é? Bom, é preciso que pais e filhos se olhem, encontrem suas forças e suas fragilidades um no outro. E os florais vêm para expressar, ainda que não verbalmente, mas na consciência, a harmonia que esta relação merece. Eu te vejo, eu te reconheço, eu te respeito, eu te amo. Nossos filhos não são cópias nossas, são seres com uma individualidade que deve ser
respeitada. Nem sempre as escolhas dos filhos são as escolhas que nós faríamos, ok? Mas eles estão em processo de crescimento, se bem orientados, talvez ouçam um pouco os nossos conselhos. Se não, tem que seguir. A própria vida vai ensinar. É assim que acontece. E nós não podemos interferir, mesmo sabendo, por alguma razão, pela própria experiência, que aquela escolha não vai dar certo. Que aquele caminho eles vão quebrar a cara e depois vão voltar. Puxa, bem que você falou. Ou não, né? Ou a mãe não falou, deixou acontecer, né? Então é isso, falando de terapia floral, logo logo vou abrir uma playlist para falar do meu trabalho com os florais libertari, fazer aí alguns vídeos, fazer a leitura dos textos canalizados das essências, para que vocês conheçam um pouquinho, que eu deixo registrado, sabe lá quando é que eu me vou desta vida? Deixar um pouquinho esse material registrado também em vídeo. Certo, gente, vamos refletir sobre essa geração silenciosa, abrir espaço para a comunicação, para que a gente possa também aprender com os filhos. Hoje, essa hierarquia, de uma certa forma, do ponto de vista espiritual, está um pouco invertida. Alguns filhos vêm, que são seres muito mais evoluídos do que nós, vêm nos ensinar muito mais do que nós ensinar a eles. E a gente tem que ter essa abertura para poder reconhecer quando esse filho é um ser especial e está me dando uma lição que eu não conseguia nem enxergar antes. Não é? Não é fácil sair, é a quebra de um paradigma, mas porque do ponto de vista espiritual todos nós somos iguais. Essa hierarquia humana, ela é um pouco opressora, né? Você vai fazer porque eu tô mandando e acabou. Não existe isso no plano espiritual. Você vai convencer. Existe hierarquia, com certeza. A hierarquia da grande fraternidade branca. Cada um ocupa um cargo e você tem a possibilidade de subir de acordo com as suas tarefas. Não é? É uma hierarquia, mas uma hierarquia onde existe respeito às individualidades, aos seus potenciais, às suas competências, falando em termos, né, de psicologia. Certo, gente? É isso. Vamos refletir e, como eu disse, abrir espaço para que os jovens possam ter voz também e falar aquilo que pensam e conversar, sem discutir, sem brigar. Certo? Um grande beijo, fiquem com Deus e namastê.